Eu sempre faço disclaimer, né? Como muita gente me conhece por conta da Hamper, por conta de prospecção, eu sempre valorizei bastante que o programa ele pode falar também de prospecção, mas que a gente não precisava ficar limitado a falar nem só de prospecção, nem só de geração de leads, nem de vendas, que a minha ideia é apoiar vocês nessa jornada pelo tempo que a gente está juntos, com desafios de crescimento de forma geral, que eu puder ajudar. Mas prospecção é um assunto que, modéstia à parte, eu conheço um bocado, porque a gente está inseridos, né, nesse mercado há bastante tempo e tem a visão um pouco privilegiada de acompanhar milhares de empresas que usam nossa plataforma e entender o que está funcionando e o que não está. Mas gosto sempre de deixar claro de que eu posso até mencionar o meu produto em algum momento, porque é o produto que eu melhor conheço do mercado, mas sem vieses aqui, tá? Vocês são meus clientes já do programa e sem nenhum interesse em ficar empurrando software nessa história aqui. Mas aí, dado esse disclaimer, a pergunta do Rafa foi o seguinte: por onde começar a estruturar uma operação de outbound e quais armadilhas evitar ao iniciar esse canal de venda? Então, acho que também é uma pergunta bem interessante aí para o resto do grupo. Na verdade, tudo que a gente começa errado tende a ir errado do começo ao fim. Eu falo com o Kesley, que é o líder de vendas aqui, né? A gente compara os vendedores aqui. Eu falo, olha que coisa interessante. Todos os vendedores que tiveram um bom onboarding e um bom período de rampagem, eles performam bem por 2, 3 anos aqui. Os vendedores que entram e têm um onboarding de qualquer jeito, não batem meta no período de rampagem, eles só dão trabalho depois. Então, vale sempre a gente gastar tempo ajustando o início das jornadas para que a coisa não comece torta e a gente tenha que arrumar lá na frente. Por isso que eu gosto dessa pergunta. E aí, como que eu recomendaria começar? Eu destacaria uma pessoa experiente. Se não puder ser um dos fundadores, eu gostaria que fosse um dos fundadores, tá? Mas se não puder ser um dos fundadores, quem que é a melhor pessoa de vendas da empresa depois dos fundadores? Para validar o processo. Eu não estou falando em colocar um fundador para ficar prospectando. Eu estou falando para fazer isso, sei lá, por 30 dias, para realmente validar. Pouca gente está disposta a fazer isso, por isso que dá tão errado por aí. Por que tem que ser uma pessoa experiente? Porque você tem que conhecer muito do seu negócio, você tem que conhecer muito do negócio do seu cliente, e você tem que ter arsenal para testar coisas diferentes. E aí, para testar coisa diferente, para criar essas hipóteses na cabeça, tem que ser alguém com algum grau de senioridade, né? Quem já tem senioridade num assunto, tem facilidade de replicar em outros. É igual a galera fala, é difícil de aprender uma segunda língua, mas depois que a gente aprende uma segunda língua, a terceira, a quarta e a quinta ficam mais fáceis, porque a gente cria arquétipos na nossa cabeça, né? A gente cria padrões de resolução de problema. Então, quem já é muito bom em alguma coisa tende a aprender com facilidade uma outra coisa, porque a gente já processualizou o aprendizado na nossa cabeça, tá? Por isso, eu destaco a questão da pessoa experiente. E como eu falei, pouca gente está disposta, pouca empresa está disposta a colocar para fazer. E aí, beleza, eu coloco essa pessoa claramente de maneira temporária, né? Não é transformar um founder em um SDR. Mas é validar um processo. É permanecer fazendo até que isso esteja validado. Para, então, construir um processo em torno que seja aderente ao que foi validado, né? Então, eu testo lá, por LinkedIn, por WhatsApp, por e-mail, eu testo falar com o dono da empresa, não deu certo, eu tento falar com o gestor, não deu certo, eu vou mudando, eu vou adaptando o copy, eu vou tentando ir por caminhos diferentes, por canais diferentes, até eu identificar o caminho do sucesso. Quando eu identifiquei o caminho do sucesso, aí eu transformo isso em processo. Depois que eu tenho o caminho do sucesso e o processo, não preciso mais ser eu fazendo, porque daí eu ensino alguém a seguir o meu processo. Quanto mais didático aquilo ficar, mais fácil é de delegar. Então, eu mapeio etapa, eu documento,
eu dou ferramental para a pessoa trabalhar e eu falo, cara, se você seguir esse trilho aqui que eu construí, a chance de dar errado ela é muito menor. E aí, só então, contratar alguma tecnologia para automatizar o processo que já está validado e agora precisa escalar. Então, qual que é a serventia de uma ferramenta de automação como a Hamper ou qualquer outra? É escalar um processo que já existe. A Hamper, ela não inventa um processo pelo cliente. Na verdade, a gente presume um processo padrão que funciona para o mercado. O Hamper, ele tem um modus operandi. E você também consegue adaptar a ferramenta para trabalhar para o seu modus operandi. Mas ele tem um modus operandi padrão que a gente ensina ele para todo mundo. Só que quando todo mundo usa o mesmo método, ele perde eficácia. Mas qual que é a principal finalidade de uma ferramenta como a Hamper? É automatizar uma coisa que já vinha dando certo. E você fala assim, pô, cara, não dá mais para fazer na mão, abordar 50 contatos por dia aqui, cara. Aí, beleza, aí você tem uma ferramenta que ela reproduz aquele comportamento que você estava fazendo antes. Pode ser uma ferramenta de automação, pode ser um agente de IA. E aí depois a gente só coloca pessoas onde tem gargalo. Aonde vai dar gargalo? Aonde a tecnologia não resolve, que é, vamos dizer que você como founder ou um gerente de marketing da sua empresa vai lá e programa a ferramenta que automatiza a prospecção. Não tem tanto trabalho em fazer isso, né? Vai gastar poucas horas por semana para fazer o setup das campanhas ali. Só que depois existe uma outra parte que é assim, o lead que reage às campanhas, ele não está pronto para comprar, ele não chega para você falando assim, pô, eu vi o seu e-mail, já pode mandar, pode faturar o serviço aí que eu quero. Não, definitivamente não vai acontecer. Então, normalmente, da prospecção se originam conversas que alguém vai ter que levar aquela conversa adiante para ver se aquele lead está no momento de compra, se ele é qualificado para comprar ou não, e avançar. Então, normalmente, aqui, cabe colocar alguém, pode ser um SDR, pode ser outro perfil profissional, mas que normalmente o mercado conhece como SDR. Tá? Então, essa é a jornada. Alguém sênior valida, o caminho do sucesso vira processo, o processo ele é documentado para ser ensinado, reproduzido por outras pessoas ou por ferramentas. Tá? Eu acho que esse é o caminho. Quais armadilhas eu evitaria? Primeira delas, e que curiosamente é o que eu mais vejo, é a galera fazer o que eu listei aqui de trás para frente. Por onde o mercado começa? Bota a ferramenta, ou bota o SDR. Contrato um SDR, aí eu contrato o Hamper para ele, e aí eu espero, olha que ingenuidade, né? Eu espero que um profissional de 2, 3 mil reais, com mais uma ferramenta, ele vai descobrir o que eu, como dono da empresa, não descobri, que é o jeito de gerar clientes para a minha empresa. É loucura. Isso, que é o caminho que 90% das empresas vai hoje. Por isso que dá errado. Por isso que você vai ver muita gente falando assim, não, eu já tive SDR, não deu bom. Não, eu já usei Hamper, ou troque Hamper por qualquer outra ferramenta. Já testei aqui, não deu bom. Pois é. Mas é que existe um caminho dourado para fazer isso dar certo. Outra coisa que é muito comum é a armadilha. A gente tende a correr atrás de hype. Então, o mercado está falando em agente de IA, em SDR IA. E aí a gente vai, puta, qual que é a ferramenta da vez? Vou pôr aqui. E aí, qual a chance de um SDR IA que liga pela sua empresa ter conseguir converter um lead ali, ou ter um discurso bem alinhado em cima de um processo que eventualmente nem você mesmo validou, né? Então, é muito remoto. Então, muita gente adota essas ferramentas pelo hype, mas abandona 2, 3 meses depois, porque naturalmente não vai vir resultado. Contratar uma empresa de terceirização, na minha opinião, é uma armadilha, com algumas ressalvas. Existe gente competente nesse meio? Existe. Mas boa parte de vocês aqui presta serviço e sabe como prestação de serviço funciona. Às vezes a gente atende um cliente muito bem, é a mesma empresa, e outro cliente a gente não conseguia entregar sucesso para ele, seja porque a gente não entendeu o negócio dele, porque a gente não estava num bom momento. Eu acho que terceirização de prospecção é uma coisa bastante sensível, porque é muito difícil para um player externo ao nosso negócio
conseguir entender o jeito como a nossa empresa vende, as características do nosso ICP e conseguir falar por nós com a mesma propriedade que a gente falaria. No frigir dos ovos, o que vai acontecer e o que essas empresas praticam? Elas vão contratar SDR no mercado, vão pagar um salário relativamente baixo, porque elas têm que ter um markup em cima disso. Não tem nada de errado aqui, tá? Mas é porque senão elas não têm lucro, né? Lucro depois do serviço prestado e do imposto recolhido. Então, qual que é o sentido, né? Se contratar um SDR júnior na nossa operação já é difícil, terceirizar isso para alguém fora é loucura. Eu acho que para alguém fazer esse serviço com qualidade, ele teria que cobrar uns 10 mil reais por mês para botar um SDR sênior e dedicado pela sua empresa. Ninguém vai querer pagar 10 mil reais por esse serviço. Então, o mercado vai praticar um fee de 2 mil reais por mês, 3 mil reais por mês, que honestamente não resolve o problema. É um SDR compartilhado com várias empresas, um cognitivo dedicado a cada empresa muito pequeno, não vai dar certo. Outro erro comum, SDR júnior, sem processo, sem capacitação. A pessoa fala, porra, legal, entendi, preciso prospectar, mas não tenho tempo para fazer, vou contratar um SDR, contrata lá um estagiário, contrata uma pessoa júnior que trabalhou 3, 6 meses num outro lugar, a pessoa ainda não tem processo para seguir, você não consegue capacitar essa pessoa porque não é o seu expertise fazer prospecção, e aí o camarada fica lá, uma pessoa júnior tentando massacrar as listas ali que ele está gerando e provavelmente sem sucesso. E, por fim, o modelo de prospecção que é o mais cansado hoje, que é o que a gente chama de spray and pray, né? A galera gera uma lista fria, pode ser usando o Hamper, pode ser outro. Existem vários jeitos de usar o Hamper errado, tá? Monta um listão frio, cria um e-mail genérico, dispara e reza para dar certo com alguém. A chance disso dar certo nos tempos atuais são cada vez menores, porque vocês têm cargo de decisão, vocês sabem, vocês estão no LinkedIn, devem receber 5 a 10 abordagens por dia, ignora todas, porque percebe que é sempre um template genérico, ou um texto claramente escrito por IA, ignora, e os nossos clientes estão fazendo o mesmo. Então, o caminho para fazer prospecção com contexto, etc., é um caminho um pouco diferente desse. Houve um tempo de que era fácil, que era mais fácil, era mais apertar botão. Esse tempo não existe mais. Hoje dá muito mais trabalho, tá? Sei, Rafa, tá alinhado? Não sei se alguém quer fazer algum acréscimo em cima do que eu falei, porque eu vou puxar a reboque uma pergunta que para mim complementa muito bem essa, mas antes de avançar, só queria certificar de que deu para captar essa parte mais inicial. Não, ficou claro, ficou assim. Eu até já tentei fazer exatamente o contrário, como você falou. Colocar a primeira ferramenta para depois tentar construir o processo. Realmente é mais difícil. Então, por isso que eu estou nesse momento de revisitar tudo e por onde começar e o que medir, que aí conecta até com outra pergunta que eu coloquei ali também, que já vai para a prospecção fria, lista, e-mail genérico não está funcionando. Como é que eu crio esse contexto para conseguir entregar um resultado que todas as vezes que eu converso sobre outbound é muito sobre escala, sabe? E aí quando eu tenho um lado um pouco mais personalizado, dificulta essa escala para conseguir fazer isso virar. Vamos chegar lá. Mas assim, é só também para não perder a oportunidade. Começar de trás para frente, além de ser mais complexo e ter menos chance de dar certo, é mais custoso, porque mesmo que você contrate um SDR júnior e uma ferramenta brasileira, você já vai começar de largada gastando uns 5 mil reais por mês por algo que ainda não está nem validado. O que acontece com a maioria das empresas? Chega no terceiro mês, o resultado está muito fraco, no acumulado já gastou 15 mil reais, cara, desliga esse troço porque tá dando errado, né? Então esse para mim é meio que o caminho da ruína, né? O caminho dourado é o caminho que eu descrevi aqui. Mas vamos puxar, e aí a próxima pergunta já leva a gente para um nível intermediário / avançado, porque aqui já é uma pergunta para quem já faz ou já fez outbound e consegue verbalizar
os desafios, né? E aí a pergunta é como estruturar outbound para mid-market, ou seja, empresas de pequeno ou médio porte, quando o ICP é gerente de marketing e as tentativas atuais não geram abertura de conversa, né? Então, a gente pegar aqui claramente um contexto de cargos que devem ser metralhados, né? Gerente de marketing, gerente de TI, gerente de RH, essa galera deve ser massacrada, né? De tanto receber mensagem, então é um dos primeiros perfis aí a ignorar a abordagem genérica, mas existem sim caminhos aí para a gente explorar. Vamos lá pelos caminhos, né? Eu separei aqui em padrão bronze, prata, ouro e diamante. A gente não vai pensar assim, pô, então eu já vou começar direto pelo diamante, porque é o que ganha o jogo. Eu acho que é um arco aqui, tá? É um arco de maturidade. Eu não começaria pelo diamante se eu não tivesse maturidade para isso. Hoje, eu acredito, eu gostaria de acreditar que a Humper já roda aqui na minha operação interna no padrão diamante, mas a gente já chega lá. Padrão bronze é a prospecção por segmentação. É a prospecção que talvez todo mundo conhece, todo mundo acha que pratica, mas pratica mal e porcamente. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu vejo as contas dos clientes Humper, eu vejo o vídeo de onboarding aqui e assim... Galera, existe um negócio que, assim, para conseguir extrair de um dono de uma empresa B2B qual é o ICP dele, vocês não têm ideia da dificuldade que é. Quem já conversou comigo no individual sabe que eu não progrido a conversa enquanto a gente não tiver um ICP claro. Eu não vou falar sobre canal de marketing, eu não vou falar sobre perfil de vendedor se eu não souber para quem a gente vende. E a maior parte das empresas B2B não tem clareza de ICP, não quer definir. Então, o cara ele quer assim, eu vendo para gerente de RH. Monta um listão de gerente de RH e malha e-mail em cima dos caras. Porra, não vai converter. Quando a gente segmenta bem a lista, são muitas variáveis que dá para a gente trabalhar. Por quê? A área que a pessoa trabalha é uma variável. O nível hierárquico é uma variável. Então, falar com RH é diferente de falar com financeiro. Falar com analista é diferente de falar com gestor. O segmento da empresa conta demais, porque a dor do RH do agro é uma dor diferente da RH de uma transportadora. É meio óbvio. Você regionalizar, por exemplo, falar com empresas de São Paulo pode ser diferente de falar com empresas de Belo Horizonte. Por maturidade no assunto, não sei, mas percebe que aqui eu falei sobre variável área, cargo, segmento, região geográfica. Poderia falar sobre porte de empresa, é completamente diferente de falar com uma empresa de 10 funcionários, falar com uma empresa de 1.000 funcionários. Para cada variável dessa, é uma lista diferente, uma abordagem diferente. Pouca gente faz isso. Então, por mais que o padrão o bronze ele tá no baseline aqui, ele está no pior, dá para fazer um belo trabalho aqui. A maior parte das pessoas não faz, acredite em mim. A maior parte dos clientes que usam Humper tem uma lista só e metralha dispara em cima, quando o ideal seria ter várias listas, porque escala tanto quanto, só dá um pouquinho mais de trabalho, mas o software vai fazer o trabalho duro. Se você tem tanta variável, dá para criar umas 50 listas diferentes e personalizar sensivelmente a mensagem de acordo com a variável. E depois vai escalar de qualquer maneira, porque quem vai mandar as mensagens é o software. Mas, enfim, pouca gente faz. Outra coisa que muda é que, de uns tempos para cá, mandar só e-mail não é mais suficiente. Antes, quando o mato era muito alto, você mandava e-mail e ali pelo menos uns 10% de quem recebia o e-mail reagia. E falava, pô, legal, cara, pô, tenho interesse no que você está falando, coisa e tal. Hoje, caiu para baixo de 5%. O que a gente tem feito aqui na Humper, mesmo praticando, se a gente praticar o padrão bronze aqui, eu uso os e-mails para abrir portas nos contatos, mas eu não espero que o cara me responda para eu agir. O próprio software, né, o Humper monitora, tem outros softwares que também tem esse monitoramento, ele tem um monitoramento de quem está abrindo as mensagens e você consegue programar gatilhos
para o software te avisar logo que o cara abriu, ou quando o cara, com alguma regra, né? Tipo, o cara abriu 10 vezes, sei lá, e dá um aviso para naquela hora o SDR pegar e chamar o cara no WhatsApp. Então, reflitam comigo, né? É muito mais provável que o cara responda uma mensagem minha no WhatsApp se ele acabou de ler o meu e-mail. O que a galera tenta fazer muitas vezes? Tenta já partir direto para a ligação, tenta partir direto para o WhatsApp no frio, e aí é muito custoso, porque é um canal pessoal, a gente não gosta de receber abordagem fria por ali, mas se teve um contexto prévio, isso já começa a fazer diferença. Então, eu recomendo não parar só no e-mail. Mas não é uma briga aqui de qual canal fazer, que a galera questiona muito isso no meu canal. O telefone é muito melhor do que o e-mail, mas quem foi que disse que você tem que fazer um em detrimento do outro? Na verdade, você tem que usar cada um em um momento mais apropriado, é como se fosse uma escadinha, né, de canais. O e-mail é o que mais escala, é o mais barato e o que tem menos resposta, mas é ótimo para abrir portas. Depois você tem o WhatsApp, que já escala um pouco mais, tem um pouco mais de risco, porque você pode perder o número fazendo errado. Não é tão invasivo quanto uma ligação. Depois você tem a ligação. E aí, como que eu percorro essa escada? Eu mando e-mail, se a pessoa vê o meu e-mail, eu chamo ela no WhatsApp, e do WhatsApp eu tento ir conversando com ela até que ela aceite que essa conversa migre para uma ligação, para uma call online, como que a gente está fazendo aqui. Então, é uma progressão. O que a maior parte das pessoas tenta fazer e se frustra eu quero disparar e-mail e sair com reunião agendada. Lamento informar, não vai funcionar. Qual que é o padrão prata? Aqui, aí eu tô com a tela inteira compartilhada, né? O padrão prata, ele já dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele já funciona bem, e o resultado paga seus dividendos ali. E aí começa a entrar um pouco no que é a minha estratégia. Eu recomendo fazer publicação constante no LinkedIn, vai nas pessoas que curtiram sua publicação e são seu ICP, e estabeleça conversa com ela. Conversa. Não é para chegar tentando vender. Estabelece conversa. Chama o cara para conversar. Via DM, ou via e-mail, ou via WhatsApp. Vou mostrar rapidinho aqui como que eu faria. LinkedIn, sem ciência de foguete aqui, tá, galera? LinkedIn, eu vou na minha última publicação, publicações. Aqui está o histórico meu de publicações. Vocês que me acompanham sabem, eu publico no LinkedIn todo dia. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Vou na última, na que eu fiz hoje de manhã. Pessoas que curtiram. Tem gente do time da Hamper, Venture Capital, aqui. Pô, o Eduardo, ele é cofundador e CEO da minha coleta. Eu não sei o que a minha coleta faz, mas eu vou assumir que por ele ser cofundador e CEO, ele é o meu ICP. Eu vou no perfil de LinkedIn dele aqui. Eu estou com o meu Hamper aqui, eu poderia estar usando Apollo, poderia estar usando Snove ou qualquer outra ferramenta que tenha essa proposta. Eu vou vir no Eduardo aqui, eu consigo descobrir o e-mail e o telefone dele aqui e vou mandar para dentro da minha conta Hamper. E aí, o que eu posso fazer? Eu já posso ter um segmento feito para esse tipo de coisa. Eu poderia criar uma segmentação só para as pessoas que curtiram aquela minha publicação. Aquela minha publicação eu falo de estratégia de LinkedIn. Então, eu crio uma segmentação já associada a uma cadência, falando sobre estratégia de LinkedIn. E eu já programo lá as mensagens. Vai chamar os caras falando: fala, Eduardo, tudo bem? Cara, eu vi que você reagiu à minha publicação de LinkedIn. Primeiro, obrigado. Espero que você tenha gostado. Cara, você está procurando alguma coisa em torno de LinkedIn? Você está com alguma dúvida em relação a esse tema que você acha que eu posso te ajudar? Segue meu WhatsApp aqui, me chama lá para a gente trocar uma ideia. Ou eu poderia chamar direto no WhatsApp. Mesmo pitch, fala, Eduardo, beleza, cara? Vi que interagiu lá. Cara, você está com alguma dor? Quer trocar uma ideia? Percebe que eu estou estabelecendo uma conversa, eu não estou mandando aquele e-mail pronto. Fala, Eduardo, te achei no LinkedIn, vi que você é decisor, imagino que você tem a dor tal. Vamos marcar uma reunião? Esse esquece, o cara não vai responder. Mas, como eu estou prospectando ele a partir de um contexto, a chance ela é muito maior. Não é resposta garantida, mas a chance ela é muito maior. Vamos voltar aqui no
Então, o padrão prata é esse. Aí você pode falar assim, beleza, mas Rick, cara, eu não tenho a atuação que você tem no LinkedIn. Eu já recomendaria, cara, comece o quanto antes. Mas aqui vai uma dica extra. Você não precisa fazer só nas suas publicações, você pode fazer nas publicações dos outros também. Então vamos pegar alguém que conversa com o meu público. Rafael Winning Sales. Ó, essa Winning Sales é uma consultoria de venda, inclusive a gente faz muita coisa com eles. Eu só preciso me certificar de que eu consigo ver quem curtiu a... Pois é, eu consigo. Então, eu tinha quase certeza que o LinkedIn tem uns truquezinhos. Eles falaram, cara, eu consigo ver quem curtiu a publicação do carro. E aí eu posso assumir que o Felipe aqui, que é CEO da Callface, ele é o meu ICP, eu vou no perfil dele com o meu Hamper aberto, ou com qualquer outra ferramenta similar aberta e vou descobrir os dados de contato desse cara e vou partir para uma abordagem com ele. Aqui é mais sensível, porque eu não estou falando assim, obrigado por reagir na minha. Eu poderia falar assim, Felipe, cara, eu te acompanho no LinkedIn e vi que você tem interagido com coisas ligadas ao tema tal. Por isso, eu estou presumindo aqui que você se interessa, que você tem dúvidas em torno do assunto. Faz sentido a gente trocar uma ideia sobre isso? Uma dica final. Dá para procurar por tema prospecção outbound, que é o que eu vendo. E aí eu vou encontrar conversas que estão acontecendo no mercado sobre o tema prospecção outbound. Eu vou aqui em publicações. Tem que dar uma filtrada, tá, galera? Estou fazendo uma... Ó, quem veio de cara aqui. Tá bem. Mas eu vou... Beleza, um concorrente, vou ignorar. Estamos contratando. Poderia abordar, por exemplo, a moça da Pipefy com um pitch assim, vi que vocês estão contratando BDR, o que vocês estão usando de ferramenta... Consigo te ajudar nessa sua dor de contratar um BDR? E vou engajar numa conversa com ela. Quem vai embora, né? Pô, eu tenho que dar uma peneirada aqui. Por isso que entra no lance que eu falo, cara, o SDR Júnior não tem tanto esse tato, essa sagacidade de saber identificar o que valeria a pena aqui ou não. E aqui eu estou brincando um pouco com filtro, tá? Porque dá para filtrar o tipo de conteúdo por mais recentes, enfim, dá para brincar. E aqui eu tô no LinkedIn gratuito. Que mais? Eu não estou usando nenhum filtro complexo, eu não estou usando nenhuma tecnologia que é ciência de foguete. Você pode usar a Hamper, ou você pode usar a Snovio, ou você pode usar a Apollo, que é o que eu me lembro agora. Essas três te atenderiam bem nesse caso de uso, tá? Mas esse ainda é o padrão prata, calma que ainda vem mais. Padrão ouro, aí eu faria tudo o que eu faço no padrão prata, e aí eu ainda colocaria LinkedIn Ads nas minhas melhores publicações. Aqui começa a ficar interessante, por quê? Eu tenho umas publicações muito boas, mas que o algoritmo entregou muito pouco. E aí só que elas falam do meu produto, elas são interessantes. Deixa eu pegar um caso aqui. Ó, essa daqui é uma publicação que eu estou rodando com LinkedIn Ads com ela. Ó como o comportamento dela já é diferente das outras. O meu engajamento caiu muito nos últimos tempos, como de geral, tá? Vem menos ao caso aqui agora, mas só... Assim, eu batia 5, 10 mil impressões tranquilamente numa publicação. Hoje eu bato 1.000. Mas olha a comparação, essa está com 7 mil. Por quê? Essa é uma publicação que conversa diretamente com a dor do meu público. Ó. Mercados questiona, outbound ainda funciona. E aí eu dou um caminho aqui. O que dá ruim, o que dá bom para a empresa digital e empresa tradicional? Pô, uma publicação ótima, me posiciona como autoridade. No final eu coloco um call to action. Ó. Aqui na Hamper a gente nunca faz o frio, bababá, conheça a minha solução. Essa publicação no orgânico tende a ir muito mal, mas eu vou e coloco grana nela. Aí eu vou e coloco grana, ela vai aumentar o número de pessoas que eu vou alcançar com ela e eu vou ter mais gente aqui para impactar. Poderia falar aqui com o CEO do mentor de academia de metas e vou embora, tentando pescar pessoas que estão dentro do meu ICP aqui.
A Hamper ainda não tem automação para fazer isso, tá? Mas isso é uma jornada de produto que a gente tende a encarar, para você programar o produto, para você não precisar ficar fazendo na mão. Mas convenhamos, você ir ao mercado achar ICP, cara, não é um trabalho ruim de se fazer, né? Quem faz depois o trabalho duro de engajar mensagem, de descobrir o telefone, normalmente é a ferramenta. Aí eu vou mostrar um passo extra, deixa eu ver se ele está nesse... Não, é isso. Aí agora nós vamos entrar no padrão diamante. No padrão diamante, dá para mesclar no ouro e no diamante, porque se eu só fizer LinkedIn Ads e usar alguma ferramenta de LinkedIn Ads, eu uso uma chamada LinkedIn Scope. Só faz sentido para quem está botando grana considerável aí no canal. O que o LinkedIn Scope ele faz? Ele interpreta o que está acontecendo nas minhas campanhas e ele traz, aí o LinkedIn ele é muito bom por isso. O LinkedIn ele consegue te entregar, para quem interagiu na sua campanha paga, ele entrega nesse painel a pessoa. Entrega a pessoa. Então, ó, o Luiz, ele interagiu com um post, tá aqui o meu post, ele engajou, ele reagiu, ele celebrou, ele deve ter mandado aquele chapéuzinho lá. E ele é founder de uma empresa que parece ser do meu ICP. Eu já poderia mandar ele para minha conta Hamper daqui mesmo. E aí já associar uma segmentação específica e automatizar um contato com esse cara. E a mesma coisa eu poderia fazer com outros. Eu consigo ordenar por nível de engajamento, porque daí a gente pode falar, pô, mas eu vou mandar uma mensagem para um cara que curtiu um post meu. Você pode criar suas próprias regras aqui. Aqui, naturalmente, a galera que mais interage é a minha própria galera, né? O AV aqui, a pessoa, mas a partir de um certo corte aqui, eu já começo a achar gente do mercado, que eu poderia muito bem mandar mensagem e me conectar com essa galera. Aqui eu consigo ver também as empresas que eu estou impactando. E aí o LinkedIn Ads é um universo, né, galera? Você consegue segmentar muito bem ali para quem os seus anúncios vão exibir e tal. Aqui eu já estou triangulando bastante coisa, né? Eu estou triangulando o LinkedIn orgânico com o LinkedIn pago, com uma ferramenta para eu visualizar o que acontece no pago com o Hamper para automatizar a prospecção. Por isso que já começa a ficar complexo. Mas olha que interessante, ele traz empresas e não as pessoas dentro da empresa que estão mais engajadas. Ele tem até um termômetro aqui. Então, eu poderia assumir que essa GLA está extremamente engajada e aí eu vou lá no LinkedIn dela, eu vou descobrir, eu prospectaria o founder da empresa, né? Então, eu vou... Ah, tá, aqui eu não entrei na empresa, que eu tô associado a instituição de ensino que a galera se relaciona. Deixa eu tentar achar um que... na TOTUS, por exemplo. Deixa eu ir no LinkedIn. Aí poderia ir no LinkedIn da TOTUS. Na TOTUS eu não vou conseguir falar com o CEO, esquece, mas eu poderia ir aqui em pessoas e procurar quem que é o diretor de vendas. Ainda assim veio bastante gente, porque além da empresa ser muito grande, ela tem muitas unidades. Mas, ó, falar com o Marcos me interessa, falar com o Leonardo me interessa, e eu poderia abordar esses caras. Eu poderia simplesmente adicionar eles aqui e começar uma relação. Eu poderia mandar DM, eu poderia descobrir o telefone dele e mandar um WhatsApp. Aí a estratégia, vocês que vão calibrar. E aí o padrão diamante. Aí o padrão diamante a gente vai fazer tudo o que a gente está fazendo no padrão ouro, mas a gente vai adicionar ainda lead magnets no nosso perfil. E para quem não está familiarizado com o lead magnet, deixa eu fechar um pouco de aba aqui para não me perder. Deixa eu achar, deixa eu fazer melhor. Deixa eu vir aqui no meu Notion. Desculpa a resposta longa, tá, galera? Mas é que eu acho que aqui deve responder bastante caminhos aí de coisas que eu acho que tem bastante aplicação para vocês. Eu faço os lead magnets. Se um dia vocês acharem relevante,
a gente pode fazer uma mentoria orientada a como que eu faço a gestão dos meus canais aqui, tá? Só vocês pedirem lá, o que vocês pedem, vocês sabem que eu gerencio meu LinkedIn, meu YouTube, minha newsletter, tudo por aqui. E os meus lead magnets. Deixa eu pegar um lead magnet que deu bom aqui. Algum que deu muito comentário, muito lead. Ó, inscrição para a comunidade. Eu abri uma comunidade gratuita e pedi para... Deixa eu tentar pegar um que é mais acessível para vocês. Um e-book. Ó, eu soltei esse e-book no ano passado. Esse era o lead magnet, né? Essa imagem é um PDF que a pessoa baixa. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É um PDF feito em Google Slides. Eu fiz num sábado isso daqui. Usando o ChatGPT para me ajudar no texto. Lógico que o texto é meu, mas o ChatGPT me ajudando a encaixar no padrão. Fiz esse e-book. E aí eu vou lá no meu perfil e faço uma chamada como essa aqui, ó. Eu abri a publicação. Consolidei tudo que eu sei sobre prospecção. O que você vai achar nesse e-book? Tá aqui os capítulos do e-book, um GIF demonstrando 1.700 comentários na publicação. E aí o que a gente faz? Ó, a gente está até deixando uns peixes fora da rede aqui. Mas lógico, né? Chega uma hora que a gente não olha mais para a publicação. Mas o que a gente faz? Ó, o primeiro cara já é a ICP, CEO na Gulp Digital. Gulp Digital provavelmente é uma agência pelo nome. E aí a gente manda... O cara fala, eu quero, eu mando o link, landing page, o cara preenche essa landing page, cede os dados dele para nós, vira lead aqui. Não é um lead pronto para comprar, está longe de estar pronto para comprar. Só que eu jogo isso no meu Hamper, separo o joio do trigo, vai ter um monte de gente que comenta aqui que não é meu ICP, eu não quero falar com todo respeito à Milena, né, mas não me interessa do ponto de vista comercial eu falar com uma estudante de marketing. Então, ela recebe o material que ela pediu, justo, né? Ela pediu, ela ganha, como todos os outros, mas eu não vou prospectá-la, porque ela não está no meu ICP. Agora, o camarada que é CEO de dono de agência, esse eu quero falar. Então, para ele, eu mando. Aqui tem automações. Quem preenche esse formulário vai passar por um filtro que separa quem é ICP do que não é. Quem é ICP vai para dentro do Hamper. E aí a gente começa a rodar uma cadência feita pensando nesse material. Obrigado por baixar o material, o que você achou? Quer marcar um papo para tirar dúvida que eventualmente você ficou? Você está olhando ferramenta de prospecção agora? Ou qual que é a sua maior dor com prospecção agora? Estabeleça uma conversa com esse público. Quando a gente consegue sincronizar essa coisa toda, por isso que é o padrão diamante, né? Quando eu consigo mesclar LinkedIn orgânico, com LinkedIn Ads, com Lead Magnet e uma prospecção por contexto, e não só por ICP, mas por contexto. Por que eu digo contexto? Porque eu estou prospectando uma pessoa que demonstrou um interesse em cima do assunto, no momento que ela demonstrou interesse sobre o assunto. Por isso, para mim, esse é o padrão ouro e o padrão diamante, tem essa característica. Pontos importantes de a gente entender aqui. O foco da prospecção, galera, não é vender, e aqui a maioria erra. Se vocês olharem os e-mails que vocês recebem, a pessoa que mandou o e-mail, ela não está tentando estabelecer uma conversa, ela está tentando marcar uma reunião, porque ela tem intenção de venda, ela é um vendedor. E o vendedor é baseado em, assim, marcar a reunião é botar a bola na marca do pênalti. Então, o que ele fica tentando fazer todo momento? Marcar reunião, marcar reunião. Aí pensem vocês, ocupados do jeito que vocês são, chega um vendedor, fala, e aí, bora marcar uma reunião? Você vai ignorar, não vai responder. Agora, se o camarada chega conversando com você sobre um assunto que você anda interessado, porque você anda navegando na internet, lendo sobre aquilo, não pedindo uma reunião, mas sim estabelecendo uma conversa, a chance de você engajar, ela é muito maior. Eu não estou falando que você vai engajar, que alguns de vocês podem falar, nem assim eu responderia. Tudo bem, eu provavelmente também não responderia. Mas funciona múltiplas vezes mais do que mandar e-mail frio tentando marcar reunião. E por fim,
eu vou frisar algo que eu já tinha falado. E-mail e DM é a mensagem no LinkedIn, né? Serve para abrir porta. Abrir uma porta, abrir uma janela de conversa. O WhatsApp é o melhor caminho para conversar. Então, o que eu gosto de fazer? Eu mando um e-mail para a pessoa, no contexto que eu já descrevi ali, né? Falando sobre o material, a dor do cara e etc. E eu não falo, vamos marcar uma reunião. Eu falo assim, você pode responder essa mensagem com o seu WhatsApp para eu te chamar por lá, ou se você preferir, me chama no meu e coloca o meu número de WhatsApp. Por quê? A barreira de o cara topar uma conversa no WhatsApp é infinitamente menor do que ele aceitar uma call ou uma reunião presencial comigo, tá? Isso daqui, para mim, é o padrão ouro, padrão diamante. E acreditem, galera, nem 1% do mercado que faz prospecção está fazendo isso. Então, assim, a prospecção, ela está saturada? Tá. Mas aqui no padrão bronze, a gente já consegue separar os homens dos garotos, porque a maior parte da galera não chega nem no padrão bronze aqui, tá no padrão latão ainda, montando lista fria e incomodando a galera em escala. A partir do padrão bronze, a gente já vê resultado. E a gente pode fazer uma progressão aqui até a gente chegar no que eu considero o cenário ideal. Beleza? Deu para pegar? Pô, bastante. Vai virar playbook aqui. Boa. Me permiti passar um pouco mais na conversa, mas enfim, é um assunto que me toca e que eu acho que eu posso agregar bastante valor. Depois, quem for, né, quem já está na jornada de prospecção, ou quem for embarcar em jornada de prospecção, sinta-se à vontade aí de trazer, de a gente iterar juntos em cima disso, trazendo futuras perguntas, mandando no grupo, compartilhando coisas ali. Eu também me comprometo a ajudar a fazer algumas correções de rota, porque esse é um assunto que tá muito no sangue aí.